Olá, pré-candidatas! Se você ainda tem dúvida sobre a destinação dos 30% para o gênero feminino, fiz um convite ao professor Fernando Alencastro, que vai explicar direitinho como você deve proceder aí no seu município. Então nos acompanhe aqui e não perca nenhum detalhe, combinado? Gostaria de conversar aqui agora com você sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele é conhecido também como a sigla FEFEC. Ele é um fundo eleitoral que foi instituído para que os partidos políticos eles recebam uma verba correspondente à sua bancada proporcional na Câmara dos Deputados e do Senado. E com esse fundo, o partido político ele repassa aos seus candidatos e às suas candidatas um valor correspondente para financiar a sua campanha eleitoral. Em relação às mulheres, muito bem, existe na legislação eleitoral aquela previsão que já é conhecida por todos, de que o partido político ele tem que lançar pelo menos um mínimo de 30% das candidatas a vereador sendo do gênero feminino. Isso está na lei, já está bem sedimentado pelos partidos políticos. O que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu em relação a essa parcela do Fundo Eleitoral do Financiamento de Campanha, o FEFEC, é que do total que cada partido político receber do FEFEC, daquele total que o partido receber, 30%, ou seja, o equivalente ao percentual de candidaturas femininas, então 30% daquele fundo eleitoral que o partido recebe, ele deve obrigatoriamente destinar para as candidatas femininas ao cargo de vereadora. Para que o partido político receba esse fundo eleitoral da Justiça Eleitoral, é necessário que o partido encaminhe os critérios de divisão desse fundo eleitoral. Um dos primeiros critérios é que o partido ele precisa saber quantas candidatas ao cargo de vereador, vereadoras e também de prefeita. Prefeita sempre vai ser uma só candidata por partido, mas o número de candidatas a vereadoras ele é variável conforme cada município. Então a primeira coisa que a candidata, ou nesse momento da eleição ainda chamada de pré-candidata, ela deve fazer é se dirigir ao diretório municipal, ao seu diretório partidário, ao qual a pré-candidata é afiliada, e perguntar se o diretório municipal já encaminhou para a direção nacional do partido aquela quantidade de candidatas que será lançada para o cargo de vereadora. Isso porque a estrutura partidária ela é feita pelo diretório municipal, que atua no município, pelo diretório estadual, que atua na capital ali do estado, e pelo diretório nacional, que atua em Brasília perante o TSE. Então a primeira coisa, o seu diretório municipal, do partido político a qual a pré-candidata pertence, deve fazer o encaminhamento para a direção nacional do partido, para que a direção nacional tenha uma noção de quantas candidatas mulheres serão lançadas por aquele partido para o cargo de vereador. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, a candidata, uma vez escolhida em convenção, e as convenções elas já podem começar agora no dia 31 de agosto, deve fazer um requerimento escrito ao diretório municipal dizendo que tem interesse e tem necessidade de receber uma parcela desse fundo eleitoral. Portanto, a pré-candidata e depois a candidata escolhida em convenção, ela tem que se manifestar perante o Diretório Nacional de forma escrita, fazendo um requerimento que quer sim receber parte do fundo eleitoral. Então são esses dois passos que a pré-candidata deve ter. Primeiro, saber se o Diretório Nacional, o Diretório Municipal já encaminhou ao Diretório Nacional a quantidade de vereadoras que serão lançadas. Segundo, uma vez escolhida em convenção,
essa candidata a vereadora deverá fazer um requerimento por escrito ao diretório municipal do partido político em que ela é filiada, manifestando o seu desejo de receber uma parcela desse fundo eleitoral. Caso o partido não faça essa distribuição do fundo eleitoral para a candidata do gênero feminino, a candidata ela deve noticiar isso ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Ela demonstra que fez o requerimento ao partido, demonstra que o partido encaminhou para o Diretório Nacional, que o Diretório Municipal encaminhou para o Diretório Nacional a quantidade de candidatas que vão ser lançadas e que ela ficou sem receber. Então, existe essa possibilidade de que, após feitas essas duas etapas, de o Diretório Municipal encaminhar ao Diretório Nacional a quantidade de candidatas e também, depois da candidata fazer o requerimento escrito ao Diretório Municipal, se não receber, façam uma carta, um e-mail ao presidente do TSE, porque os 30% do fundo eleitoral que o partido recebe, esses 30% desse total, obrigatoriamente tem que ser repassados às candidatas mulheres ao cargo de vereadora. Então esse foi aí um bate-papo sobre o financiamento eleitoral e os 30% que as candidatas têm direito a receber do seu partido político.